Olá, é bom ter você por aqui. Hoje vamos ver este assunto importantíssimo da regência, dividida em regência nominal e regência verbal. Um assunto tão importante para o Enem quanto para os concursos públicos. Como vimos no início deste vídeo, a regência trata da necessidade ou não de complementos que algumas classes gramaticais têm em português. No caso da regência nominal, a gente vai usar substantivos, adjetivos e advérbios e vamos perguntar qual é a preposição correta que está faltando para que a gente possa ter uma compreensão bastante clara disso. Então veja que a regência nominal é relativamente idiomática, porque se você ouvir o substantivo medo, provavelmente em 99,9% dos casos alguém vai falar medo de. Não é? Quem é fiel a. Quem mora perto de. Então, observe que eu coloquei aí embaixo para vocês alguns substantivos, adjetivos e advérbios com essas preposições que não são desconhecidas para você. Abuso de ou contra, admiração por, amor a ou amor por, né? Nos adjetivos, abundante de, acessível a, contemporâneo de. E no caso dos advérbios, normalmente é o de, às vezes é o a, como em abaixo de, acima de, perto de. Ou seja, para nós que falamos português, a regência nominal, a necessidade de preposição, é muito intuitiva. Quanto à regência nominal, é isso. Já na regência verbal, a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior, não muito grande, mas um pouquinho maior, que é saber o significado do verbo. Só assim a gente vai saber se ele precisa de complemento ou não. Mas vamos ver como é que isso funciona. Algumas pessoas chamam a regência verbal de predicação. É a mesma coisa. Predicação, regência verbal, transitividade, não é? Porque ela trata da maneira como os verbos devem ser complementados quando você precisa complementar, porque não é todo verbo que precisa desse complemento. Portanto, nós temos dois grandes grupos de verbos em português. Os que não precisam de complementos, que a gente chama de intransitivos. A gente costuma dizer que você poderia parar nele e não precisa colocar mais nada. E os verbos que precisam de complementos, chamados de transitivos. Os complementos dos transitivos são obrigatórios, é o que a gente chama de objetos. Unidos diretamente ao verbo sem preposição, são os objetos diretos e você tem os verbos transitivos diretos. Se você precisar colar alguma coisa para complementar o verbo, esse elemento será uma preposição e você terá um objeto indireto e, evidentemente, um verbo transitivo indireto. Os intransitivos não precisam de complementos, mas você pode colocar alguma coisa para deixar um pouquinho mais claro. É o que nós vamos ver agora na parte de exemplos. Veja, se você usar um verbo como visitar e disser Eduardo visitou, alguém vai ficar esperando você dizer o que foi visitado ou quem foi visitado. Essa espera é que é a noção de transitividade. Então, esse é um verbo que precisa de complemento. No caso, você só colocou do lado os avós. Então, você tem um transitivo direto e um objeto direto. Já embaixo você tem Graciane gosta, você não poderia dizer simplesmente gosta flores. Por quê? Quem gosta, gosta de algo ou de alguém, ou seja, eu preciso complementar, mas eu preciso colocar uma preposição aí. Então eu tenho um verbo transitivo indireto e eu tenho aí um objeto indireto. Há verbos que são maiores que isso. Então você diz, o aluno entregou a prova para o professor, ou seja, quem entrega alguma coisa para alguém. Então você tem aí um VTDI, um verbo transitivo direto e indireto com dois objetos. Uma dica é que você só deve lembrar que verbos são transitivos se você puder trocar os objetos, direto e indireto, por algo ou alguém. Tá bom? Veja agora exemplos de verbos intransitivos, quer dizer, aqueles que você não precisa complementar, que você poderia parar nele mesmo. Andar, cair, chegar, chover, entrar, existir, morar, morrer, nascer, nevar, relampejar e tal. São alguns desses intransitivos. O sentido dos intransitivos, no entanto, ele pode ser ampliado.
por adjuntos adverbiais, que são acessórios, não são obrigatórios. Veja, quando você diz que aquele velho político baiano morreu, você poderia ter parado aí, porque morrer é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Mas você, se quiser, pode deixar mais claras as circunstâncias da morte. Ontem, em casa, de infarto, em paz, e você estará colocando aí a questão dos adjuntos adverbiais, de tempo, de lugar, de causa, de modo. E uma dica é que os complementos dos intransitivos, quando aparecem, dizem respeito ao quê? A lugar, a tempo, a modo, que são as circunstâncias. Veja, quando você diz que Pedro chegou de Santos, ele não chegou de algo ou de alguém, ele chegou de algum lugar. E lugar é advérbio, e portanto não um objeto. Alguns detalhes importantes, já que o significado dos verbos pode ser bastante amplo, né? Então há verbos que podem apresentar diversas transitividades ou predicações, dependendo do contexto em que você coloca. Veja, quando você diz que Bia fala baixo, você tem aí um verbo intransitivo. Baixo é modo, né? Nosso professor fala 3 idiomas, quem fala algo, o verbo é transitivo direto. E Mateus falou de você ontem, veja que tem uma preposição, você tem aí um verbo transitivo indireto, ou seja, o mesmo verbo pode apresentar transitividades diferentes. Muitas vezes os intransitivos podem ser transformados em transitivos diretos. É alguma coisa um pouquinho mais poética, não? Mas veja, Carlos vive uma vida difícil. Ora, viver é intransitivo, mas eu posso colocar viver uma vida. Sempre choramos nossas perdas. Chorar é intransitivo, mas chorar alguma coisa é transitivo direto. Nossos soldados lutaram uma luta em glória. Ora, lutar, quem luta, luta é intransitivo, mas lutar alguma coisa é transitivo direto. Em seguida, vamos trabalhar as regências verbais diferenciadas. Você vai entender o que é isso. Chamamos de diferenciadas porque, embora a gente esteja sempre procurando em regência saber se precisa de complemento ou não, se é transitivo ou intransitivo, alguns verbos vão além disso. Quando você troca a transitividade deles, você acaba trazendo também novos significados. Observe. Agradar. A menina agradou seu gatinho. Isso é um verbo transitivo direto. Fazer um carinho ou um agrado. Então foi isso que ela fez no gato. Agora, se você disser que a festa agradou a todos, é que ela foi agradável. É um verbo transitivo indireto, quer dizer satisfazer. O verbo aspirar é a mesma direção. Veja, aspirei seu doce perfume, quer dizer senti o cheiro, inalei, verbo transitivo direto. Aqui todos aspiramos a uma carreira universitária. Quem aspira, aspira a, isso significa almejar, desejar ou ter como objetivo. O verbo assistir é bem famoso nesse aspecto, porque se você não usa preposição, ele quer dizer ou morar ou então ajudar. Muitos voluntários assistiram os desabrigados, quer dizer, ajudaram. Não assistimos ao último jogo nem à última vitória do Corinthians. Olha aí, nesse caso, assistir a significa ver. Ela assistia na antiga Rua dos Beneditinos. Isso aí é o verbo morar, é uma forma em desuso, é bastante antiga, mas em literatura você ainda pode encontrar. Gente, cuidado com a regência do verbo implicar. Todo mundo fala implica em, e isso não é permitido pela norma culta. Veja, implicar tem sentidos diferentes. Se você disser implicar no sentido de acarretar ou ter como consequência, isso é transitivo direto. Veja, beber demais implica doenças, implica algo. Pare de implicar com tudo. Implicar com é uma preposição e aí é o verbo cismar, não é? Ficar sendo chato com tudo. E agora você pode usar o em, mas só aqui, ó, várias testemunhas implicaram o deputado em crime, ou seja, eles envolveram alguém em algo. Então cuidado quando disser implicar para verificar se isso não quer dizer outra coisa, acarretar, ter como consequência, e aí não tem preposição. O verbo preferir, muita gente usa preferir mais do que, mas a regência dele correta é que quem prefere alguma coisa ou alguém a
algo ou alguém. Veja, prefiro café a chá e não café do que chá. O verbo proceder também tem várias possibilidades de significado, dependendo do que você usa em termos contextuais. Estas maçãs procedem de onde? Ora, se elas vêm de algum lugar, evidentemente é um verbo intransitivo, vir de. Não se preocupe, sua reclamação procede. Quer dizer, o verbo intransitivo também significa, olha, faz sentido, aquilo que você está dizendo tem lógica, está correto. Ela procede conforme esperamos. Esse aí é outro verbo intransitivo, né? Que quer dizer agir ou comportar-se. E também quando você tem a preposição a, proceder a, significa iniciar ou começar. Portanto, preste sempre muita atenção ao contexto em que o verbo está sendo usado. Participar é um verbo interessante porque ele pode significar duas coisas diferentes, como intransitivo, né? E no caso aqui, participar de algo, é verbo transitivo indireto, fazer parte de nossas reuniões. E o novo chefe participou a todos, quer dizer, ele comunicou ou informou alguém a respeito de algo. O verbo pisar é um verbo que muita gente faz aí confusão com ele, mas pode ser pisar alguma coisa ou pisar em alguma coisa. Nossos filhos hoje pisam o chão que pisamos, ou então cuidado para não pisar em espinhos ou pisam no chão, dá na mesma, não há problema. Entrou na sala do diretor pisando firme, aí o verbo é intransitivo, ele entrou caminhando de modo firme. O verbo visar já tem 3 possibilidades de significados, mas muito simples, né? Visar um passaporte quer dizer você colocar um visto ou uma autorização para viajar para algum país que precise do visto. O assassino visava o presidente, quer dizer que ele tinha na mira, ele estava observando ou estava apontando uma arma. Parece que todos nós aqui visamos a uma vaga. Observe que visar a é igualzinho a aspirar a, almejar, ter em mente, pretender. E agora, por último, os chamados casos especiais da regência verbal. São casos diferentes, com um pouquinho de detalhe, mas muito simples também de serem aprendidos. Antipatizar e simpatizar são verbos transitivos indiretos. Você usa antipatizar com, simpatizar com, mas não tem se. Não diga eu me simpatizei, ela se simpatizou. Diga não simpatizei com ou não antipatizei com. O verbo deparar pode ser tanto deparar quanto deparar-se. É VTDI, quer dizer, verbo transitivo indireto, podendo ou não ser seguido de se. Foi então que ele deparou com o irmão ferido, ou então se deparou com. O verbo sobressair engana muita gente, ele não tem se. Todos foram bem na prova, mas Antônia sobressaiu e não se sobressaiu. Todo mundo foi bem, mas eu sobressaí e não eu me sobressaí. O verbo parecer e o parecer-se, o primeiro é usado normalmente como verbo de ligação. Então, Bernardo parece doente, ele está doente, anda doente. Agora, com o verbo parecer usado com e o com se, você vai ter aí a parecência, né? Aquilo que é igual. Então, Luciana se parece com a mãe. Pedir e perdoar são 2 verbos muito especiais. Eles são VTDI, transitivo direto e indireto, mas eles só são diretos de algo ou alguma coisa e sempre objetos indiretos ou transitivos indiretos de alguém, a alguém. Então veja, a Madalena ainda não perdoou algo, a traição, ao namorado. Marcelo pediu para sair mais cedo? Não, pediu permissão, pediu algo ao professor para sair mais cedo. Ou então pediu para sair mais cedo ou pediu permissão para sair mais cedo ou pediu ao professor para sair mais cedo. Aspirar e visar são seguidos de a quando a gente quer dizer almejar ou pretender. Mas se você tiver logo na sequência um infinitivo, quer dizer, um verbo terminado em ar, ir, or, essa preposição não é necessária. Então você pode dizer, os alunos aspiravam a construir um futuro melhor, visavam a construir um futuro melhor, ou então visavam construir ou aspiravam construir um futuro melhor.
Verbos transitivos indiretos e pronomes relativos, cuidado com isso. O pronome que, não é? Veja, este é o futuro a que aspiramos e não o futuro que aspiramos. Esta não é a situação de que falamos, nós falamos de alguma coisa. Então, normalmente você coloca essa preposição antes dos pronomes relativos. Gente, é isso. Regência nominal e regência verbal. Se você gostou, já sabe, dê aí o seu like, inscreva-se no canal, bata o sino pequenino, sugira, comente. E se você gostar, divulgue, claro, porque aí a gente vai conseguir atingir mais gente que precisa desse tipo de conteúdo. Até!